bem-vindo ao canal Escrevendo Renovo. Meu nome é William Nobre, sou pastor na Debras Parque Ribeirão Preto e o meu pastor-presidente é o pastor Davi Alves da Fé, da cidade de Ribeirão Preto. Estamos aqui mais uma vez para estudar a segunda lição dessa revista lindíssima. Essa aqui, ó, eu vou colocar aqui, vai ficar... do quarto trimestre de 2021 da editora Betel. Mas antes de começarmos, eu queria pedir para você, já deixa o like nesse canal para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para você e para o perfil de pessoas que assistem os mesmos vídeos que você. E também não deixe de comentar o que você está achando desta revista, que veio também sensacional, comentada pelo bispo Abner Ferreira, uma revista com lições fantásticas, ok? E também, se você não é inscrito, tá chegando aqui no canal por agora, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e todos os dias, às 7h07 da manhã, nós subimos um vídeo você pode até ir lá conferir, tem quase 70 vídeos lá, de um devocional chamado Gotas Diária. Então vai lá, se inscreva no canal, ative as notificações e toda semana nós temos a lição da editora Betel, da revista da editora Betel. Lembrando que estamos no quarto trimestre, caminhando aí para o final do ano, mas graças a Deus, o Senhor sempre tem sido a nossa fortaleza. Também quero fazer um merchan. Eu tenho o meu livro escrito, chama Ainda Estamos em Sitim. Se você quiser adquirir esse livro, vou deixar o link aí na descrição ou comente aí que eu entro em contato com você, tá ok? Ou nos chame nas redes sociais. Facebook, William Nobre Oficial. Vai lá, segue a gente lá também no Facebook. Ó, Ainda Estamos em Sitim. Livro fantástico. Bora lá então? Bora para a lição? Pega água, aguinha muito boa, para deixar a voz hidratada, cafezinho, para dar aquela despertada, não dormir durante a aula. E vamos lá para o tema. Hoje não teve música, né? Deu problema aqui na minha caixinha de abelha. Não consegui colocar o louvor de hoje, mas bora seguir, bora continuar. As bênçãos advindas da salvação. Este é o tema da lição de número 2, que será ministrada ou lecionada no dia 10 de outubro de 2021. Vem comigo, segura aí, aperta o cinto que o avião vai decolar, a nave vai decolar. As bênçãos advindas da salvação. O textuário está em Isaías 12:2 e diz assim: Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha salvação e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. A verdade aplicada. Desde a eternidade, Deus elaborou um plano para a salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Meu amigo professor, meu amigo aluno, foque nos objetivos da lição. São 3, como sempre. Ensinar acerca da eleição. Então, no tópico de número 1, que você vai ver aqui, eleitos antes da fundação dos tempos, nós vamos falar sobre ensinar acerca da eleição divina. Segundo, mostrar o significado da predestinação. E terceiro, apresentar os propósitos da soberana eleição, ok? Então, bora lá já para nosso tópico de número 1. Deixa eu abrir aqui um parêntese e fazer uma observação. Todos os comentários da revista e acerca do assunto predestinação, eleição, nós estamos fazendo de acordo com a teologia pentecostal. É este livro aqui. Existe
uma série de... São esses dois livros aqui, Fundamentos da Teologia Pentecostal, ok? Então, os fundamentos que nós, da Igreja Pentecostal, nos baseamos para falar sobre predestinação, sobre eleição, sobre vocação e por aí todos os outros sãos que você puder imaginar, ok? Então tá, só para a gente poupar-nos da questão da discussão que pode surgir aí sobre calvinista, arminianos e coisa e tal. Beleza? Então, mais uma vez, todos os comentários serão tecidos embasados nos fundamentos da teologia pentecostal. Fechou? Então, bora para a lição. Porque a maior parte dos pentecostais estão fundamentados nesta teologia. Eleitos antes da fundação dos tempos, a salvação em Cristo Jesus não trata somente do livramento da ira vindoura. Ela porta consigo bênçãos preparadas por Deus para toda a humanidade, preparadas por Ele desde a eternidade. 1.1 Eleitos com todas as bênçãos espirituais, o apóstolo afirma que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais e apresenta a dimensão em que essas bênçãos estão, nos lugares celestiais, e a fonte pela qual elas jorram sobre os eleitos. Em Cristo, Deus nos escolheu para nos abençoar com bênçãos que só se encontram nele, e somente quem o encontra poderá alcançá-las. Éfeso era riquíssima e abrigava no templo da deusa Diana alguns dos maiores tesouros da arte do mundo antigo. Paulo compara a Igreja de Cristo com o templo e explica a grande riqueza que Cristo tem em sua Igreja. Em Cristo somos transportados de um mundo de trevas e colocados numa elevada posição. Então, na introdução do tópico 1 e no 1.1, ele vai fazer uma introdução falando sobre de quando Deus nos escolheu. Então, o tempo em que Deus nos escolheu não é aquele tempo em que nós fomos à igreja e levantamos a mão e dizendo eu aceito a Jesus, mas sim antes da fundação do mundo. Antes que nada disso existisse, o Senhor já havia, pela sua presciência, assim diz os fundamentos da teologia pentecostal, ele nos escolheu, ele nos elegeu para a sua importante obra, ok? E também o livro de Efésios, ele vai fazer esse comparativo. Paulo faz esse comparativo entre o templo da igreja de Diana, porque Éfeso era uma igreja riquíssima, era uma igreja super tradicional, uma igreja fantástica. E ele faz esse comparativo em relação à riqueza que havia no templo com a riqueza que havia na igreja de Cristo. A diferença é que os tesouros perecíveis do templo de Diana, eles tinham data de validade, mas a riqueza da igreja de Cristo sou eu e você, e nós focamos na eternidade com Cristo, ok? Ele nos elegeu, 1.2, como o homem estava espiritualmente morto em delitos e pecados, ele jamais poderia ter mérito ou algum recurso próprio suficiente para operar a salvação. Isso é o que Paulo deixa bem claro ao afirmar que fomos eleitos por Deus, sendo Cristo o fundamento da nossa eleição. Deus nos escolheu antes que tudo ou até nós mesmos sequer existíssemos. Essa afirmação feita por Paulo é tão poderosa que, além de descartar toda e qualquer participação humana na salvação, ainda indica que até mesmo a fé que possuímos para chegar à salvação não vem de nós, é dom de Deus. Por Ele, por intermédio de sua graça, nos outorga.
Tive que dar uma pausa aqui, mas bora continuar. Então, 1.2, ele nos elegeu. A afirmação que ele nos traz aqui é que a eleição feita por Deus a nós trata-se da sua presciência, tá? Analisando sobre os conceitos teológicos que nós defendemos. Thyssen, ele vai dizer, até está citado no livro que eu mencionei aqui para vocês, Fundamentos da Teologia Pentecostal, e ele diz que a eleição é o ato soberano de Deus pela graça, através do qual ele escolheu em Cristo Jesus para a salvação todos aqueles que previu que o aceitariam, tá bom? Então essa é a definição de eleição para aqueles que estão debaixo desta linha teológica, desta ramificação aí. Tem um outro ponto que ele diz que a eleição é um ato de Deus pela graça, em vista da mesma razão. Toda a humanidade pecou e não merece coisa alguma além da condenação. Então nós não merecíamos nada além de sermos condenados pelos nossos erros, pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Se quiser dar uma conferida nos fundamentos da teologia pentecostal, esse assunto está na página 280, beleza? 1.3 e a gente vai continuar falando sobre isso. O tempo da validade dessa eleição. Toda doutrina revelada na Escritura só pode ser concedida pela fé. Isso acontece com a doutrina da Trindade, a doutrina da salvação, a soteriologia, e a doutrina da eleição ou predestinação. Mesmo assim, todos nós concordamos que a eleição começa em Deus e não no ser humano. A eleição é um ato poderoso de Deus. Ela é incondicional, não depende do esforço humano. Movido inteiramente por seu amor e misericórdia, Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, concedeu aos que estavam mortos em seus pecados a graça da justificação. Nossa eleição é tão poderosa que tem validade eterna, começou na eternidade e se estenderá através dela. Para se entender essa questão de validade, ela só existe no nosso mundo. Essa questão de quanto tempo isso vai durar. Isso só existe para nós aqui, que somos seres temporais. Porque no código de Deus não existe, no tempo de Deus não existe antes, não existe depois. Deus é sempre agora. Ele não foi, ele não será, ele sempre é. Por isso que quando Moisés pergunta para Deus: Senhor, quando eu chegar diante de Faraó, quem eu vou dizer que me enviou? E Deus diz: diga a Faraó que o eu sou me enviou. Não é o que foi, não é o que foi, não é o que será, é o eu sou. Eu sou te enviou, porque ele é o agora. Para Deus, ele caminha entre passado, presente e futuro na nossa concepção, porque para ele caminha pela eternidade, beleza? Então essa questão de validade, ela vai trazer menção, vai fazer algum sentido apenas para nós, tá? Que somos seres temporais. No atemporal não existe essa questão de validade. Tópico 2, predestinados, uma vida de comunhão. Precisamos compreender a predestinação não como algo fatalista, mas graciosa. Paulo ensina que Deus nos predestinou para si mesmo, ou seja, para vivermos diante dele, sermos seu tesouro particular. Não nos escolheu para estarmos alienados à sua presença e sem intimidade. Então, quando Deus escolhe uma pessoa, predestina alguém, é para que essa pessoa esteja próximo dele, esteja sempre em intimidade com ele, ok? Não existe escolhidos que vivem distantes, que vivem uma vida dúbia. Por isso que a própria palavra, o próprio Jesus, ele diz que não dá para servir a dois senhores. Ou se assenta na mesa de Deus, ou se assenta na mesa dos demônios. É uma palavra forte que pouquíssimo tem sido pregada nos dias de hoje, mas essa vida dúbia, essa vida de eu posso todas as coisas,
essa vida de que não há pecados, essa vida que já foi tudo justificado, eu acredito que são pessoas tentando justificar os seus erros e as suas falhas. E se tem uma coisa que Deus deixa muito claro na palavra que Ele odeia, são pessoas que tentam achar desculpa em tudo, ok? Então, dar desculpa para as coisas. E o que Deus espera de você é que você assuma seus erros, assuma suas falhas. Pare de dar desculpa, porque Ele quer você cada vez mais próximo deles. 2.1 predestinado segundo sua vontade e propósito. Tá gostando da aula? Deixa seu like aí. Te dá um segundinho aí. Se você não é inscrito, vai aí rapidinho. Se inscreve no canal e ativa o sininho aí. Já? Foi? Então bora lá! Com muita frequência, o verbo predestinar é interpretado de maneira equivocada. De acordo com o seu uso na Bíblia, refere-se essencialmente ao que Deus faz pelos salvos. Em lugar algum, as Escrituras é ensinado que certas pessoas são predestinadas ao inferno. Predestinar significa simplesmente ordenar, de antemão predeterminar. A eleição se refere sempre a pessoas, a predestinação a propósitos. Sabemos que tudo o que Deus faz obedece a um propósito e nada existe sem uma razão de ser. Ele nos escolheu em Cristo com o propósito que fôssemos santos e irrepreensíveis, filhos de adoção, filhos agradáveis a Ele, filhos participantes de sua herança. Então, a eleição refere-se à pessoa e a predestinação a propósito. O que o comentarista está tentando nos mostrar é que que a predestinação fala sobre o propósito de Deus para a sua vida direto. Ele te elege, ele te escolhe para viver um propósito preparado para você por causa da sua presciência, ok? E ele também diz que Deus não predestina pessoas ao inferno. Então aqueles que têm o ato de escolher, ele pode a qualquer momento ouvir esta palavra e escolher a mudar de vida, mudar de direção. 2.2 predestinados para a adoção de filhos. O pastor e teólogo John Stott diz que a expressão-chave para se compreender as consequências presentes da nossa eleição é a adoção. Ele afirma que o Senhor nos destinou para uma dignidade mais alta do que a própria criação poderia nos outorgar, pretendia adotar-nos, fazer-nos filhos e filhas da sua família. William Barclay diz que, de acordo com a lei romana, uma pessoa adotada desfrutava na nova família de todos os direitos de um filho legítimo, e perdia todo o direito em sua família anterior. Perante a lei, era uma nova pessoa. Tão nova era que até as dívidas e obrigações relacionadas com a sua família anterior ficavam canceladas ou abolidas como se jamais tivessem existido. Uma coisa que eu sempre friso aos alunos ou às pessoas que vêm me perguntar como estudar a Bíblia, quais as melhores formas de interpretação e de exegese bíblica. Uma das coisas fundamentais é você conhecer o contexto histórico, tá? Por que Paulo fala sobre adoção? Por que Paulo vai usar esse termo? Porque era um termo muito comum da época. E para você entender alguns pontos de forma muito mais clara, muito mais cristalina, é preciso você entender qual era o costume, por que ele citou certas frases, por que ele citou o que citou, como citou.
para você conseguir ter uma clareza maior sobre alguns assuntos. E o assunto da adoção, ele é muito lindo quando você entende esse contexto romano de adoção. Que realmente aquela pessoa antes de ser adotada, aquela vida antiga, ela era extinta, ela não existia mais. Todas as dívidas, ou até mesmo se ele tivesse alguma coisa a ser recebida, aquilo era abolido. Então ele não tinha mais acesso ou vínculo algum com a vida antiga. O que Paulo está tentando nos mostrar através disso é que quando nós fomos adotados por Deus, quando nós fomos predestinados a essa adoção, nós perdemos todo o direito da vida antiga e recebemos o direito da vida nova. Nossas dívidas, aquilo que nós tínhamos para pagar, nossos pecados, aquilo que ficou para trás, ficou e não existiria mais através daqueles que foram adotados por Deus e filhos por adoção. Viu que fantástico? Então o diabo, por mais que ele tente apontar o dedo na sua cara, dizer que você fez isso ou aquilo, ficou na vida antiga. Agora você tem um novo nome, você tem uma nova família, você tem um novo pai, você tem um irmão. Seu nome é Jesus Cristo e você é co-herdeiro com ele das bênçãos celestiais. 2.3. Predestinados para sermos semelhantes a Cristo. Muito importante efetuarmos uma reflexão sobre este assunto considerando os seguintes textos onde encontramos a expressão predestinados. Efésios 1, 5 e 11 e Romanos 8, 28 ao 29. Assim, os textos expressam verdades preciosas. Os eleitos em Cristo foram predestinados para serem filhos de adoção, conforme seu propósito de sermos semelhantes a Cristo. Notemos que em Romanos e em Efésios, o apóstolo primeiro destaca a eleição do povo de Deus e a seguir o propósito associado a essa predestinação. O propósito é sermos filhos semelhante a Cristo. Para tanto, vemos que Deus não apenas escolheu e predestinou, mas opera no seu povo, visando alcançar seu propósito. Romanos 8, 28. Deus coordena todas as coisas de modo que cooperem para o bem dos seus filhos. Ou Efésios 1:11 que diz, ele faz todas as coisas para que cooperem para o bem dos seus filhos. Então, o que Deus ele nos mostra através da predestinação é que nós precisamos, o propósito de nós sermos eleitos é para sermos igual a Cristo. Por isso que Paulo vai dizer aquela frase conhecidíssima de todos: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos imitar os exemplos de Cristo se nós quisermos sermos reconhecidos como filhos de adoção. Ele nos chamou, nos trouxe para perto para que nós nos desenvolvêssemos. Pastor, mas como eu consigo desenvolver a mentalidade de Cristo? Através da Bíblia Sagrada. Não existe fórmula mágica, não existe segredo, não existe um estalar de dedo e as coisas irão acontecer. Você precisa meditar na palavra, você precisa ler os evangelhos exaustivamente para entender e compreender o que Cristo fazia. Existe um livro, se eu não me engano, o autor é Charles Swindoll, Em Seus Passos, o que faria Jesus. E ele vai revelar através da história que ele conta, que ele desenvolve, a pergunta que nós deveríamos fazer antes de tomar certas atitudes. Se Jesus estivesse em meu lugar, ele faria isso? Se Jesus estivesse em meu lugar, ele estacionaria aqui? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele receberia um troco errado? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele deixaria as pessoas sofrerem ao meu lado desta forma? Entendeu? Essa é a mentalidade que nós precisamos desenvolver, porque fomos predestinados a sermos filhos semelhantes a Cristo. Já vamos caminhando para o final. Mais uma vez, se você ainda não curtiu, vai lá, curte esse vídeo aí. Eu vou beber um cafezinho aqui enquanto você está curtindo. Deixa o seu comentário aí agora. Comenta aí.
Eu quero ser igual a Jesus. Coloca aí, eu quero ser igual a Jesus. Essa é a nova vida que o Senhor te chama para ter. Tópico 3, os propósitos da soberana eleição. Nessa sessão, Paulo faz um relato das bênçãos. Segura aí um minutinho. Nesta sessão, Paulo faz um relato das bênçãos recebidas em Cristo Jesus. Ele apresenta o propósito da nossa eleição em Deus, os eleitos da redenção e como nos tornamos filhos para que pudéssemos desfrutar das riquezas dessa tão grande salvação. 3.1 Eleitos para ser santos. Sabemos que tudo o que de Deus procede obedece a um propósito e tem uma razão de ser. Deus nos escolheu a fim de que possamos ser santos e irrepreensíveis. O termo grego usado é amomos, sem culpa. Significa literalmente sem defeito ou impecável. Quando nada ainda existia, Deus planejou formar um povo, uma família de homens e mulheres santos e imaculados para si, o que significa levar uma vida à parte dos pecados do mundano e de tudo que não lhe agrada. Ele deseja que vivamos de acordo com o modelo de santidade e justiça que seu Filho nos ensinou. E ele é tão rico em misericórdia e nos ama tanto que enviou seu Santo Espírito para nos ajudar e alcançar esse objetivo importante. Deus, ele nos chamou para a santidade, porque ser e seguir os exemplos de Cristo nos faz caminhar em uma vida separada do pecado. A palavra de Deus diz que aquele que se constitui amigos de Deus se constitui inimigos do mundo, mas aqueles que se constituem amigos do mundo se constituem inimigos de Deus. Por isso não dá para ser santo e ser perverso ao mesmo tempo. Nós precisamos, são duas linhas diferentes. Por isso nós fomos chamados e eleitos para sermos santos, nós nos aperfeiçoarmos. Paulo vai falar em Efésios, depois nós vamos ver mais para frente sobre isso, que nós fomos escolhidos e nós precisamos crescer e melhorar a cada dia até atingir a estatura de varão perfeito. Ou seja, nós somos perfeitos? Ainda não, mas nós estamos em um processo de trabalho, de preparação, de aperfeiçoamento para sermos santos, para chegarmos a essa estatura. 3.2 Vamos lá. Eleitos para sermos filhos responsáveis. A eleição é um privilégio que traz consigo uma grande responsabilidade. Sermos adotados como filhos na família de Deus nos remete um mais de ganho e um menos de perdas necessárias, pois é inaceitável que nos tornamos filhos e desfrutando de um relacionamento com o Pai, não tenhamos as características de sua família. Em nosso mais ganhamos o acesso a Ele mediante a redenção. Todavia, mediante a obra santificadora do Espírito Santo, perdemos nossas máculas até que finalmente sejamos perfeitos na eternidade. Nossa responsabilidade é transmitir a imagem de Cristo em nossa forma de conduta nesse mundo, ou seja, vivermos como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então preste atenção nesta palavrinha que tem virado artigo de museu nos dias atuais. Responsáveis. Você foi chamado para ser filho responsável. O Senhor te chamou para que você, com responsabilidade, fizesse a sua obra, se encaixasse no perfil em que Ele tem para você, em que Ele preparou para você.
Você precisa começar a dar crédito a isso, a tomar as rédeas da situação e se responsabilizar por suas atitudes e pelas coisas que você faz. Você agora faz parte de uma nova família. Não cabe mais a você viver uma vida segundo o seu próprio acreditar ou o seu achismo. Você não cabe mais uma vida medíocre, uma vida mediana, aonde o pouquíssimo que você faz ou apenas as obrigações que você cumpre. Você precisa ser, apesar que o próprio Jesus disse que se você faz apenas aquilo que te mandam, você é um servo inútil. Se você faz apenas o que se espera de você, você é inútil. Entendeu a diferença? Ser responsável, fazer além daquilo que se espera de você. E você vai conseguir ter uma vida melhor, você vai conseguir ser um cristão melhor na presença de Deus. Eu estava tentando achar um versículo aqui, mas não achei. Não achei. Deixa eu só dar mais uma confirmada aqui. Para ver se eu consigo achar. Falando sobre confiar, que Deus confiou algumas coisas em nossas mãos e nós aqui, ó. É Lucas 16, 11. Deixa eu abrir aqui. Lucas 16, 11. Só para você entender um pouco sobre essa questão de responsabilidade e o que Deus espera de você. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas, de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Deixa eu abrir uma outra tradução. Tem uma pancada de Bíblia aqui. Então, uma tradução. Essa aqui é a NVI. Olha só, que fantástico esse texto. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Ou as riquezas, como diz na tradução revista e corrigida, ou a verdadeira riqueza. Ou seja, o que Jesus está nos dizendo aqui, através desta parábola que ele havia acabado de mencionar, é que se nós não conseguirmos gerenciar e administrar de forma responsável as coisas deste mundo, ele não está falando de fora não, falando daqui, do nosso plano terreno. Se você não é uma pessoa responsável e confiável para administrar essas coisas aqui, como você espera que alguém ou que Deus vai entregar nas suas mãos a verdadeira riqueza? Ou algumas traduções dizem as riquezas espirituais. Como você espera isso? Ou seja, o que Deus espera de nós é o melhor que nós possamos fazer. Citando Mário Sérgio Cortella, ele diz, você precisa fazer o melhor que você pode com as condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Entendeu? É o que Deus está esperando de você. Faz sentido isso para você? Você esperando nada menos do que o seu melhor. É o seu melhor. Você precisa não viver uma vida apática, uma vida se der, se isso, quando chove não vai para a igreja, quando venta não vai para a igreja, reclama quando está na igreja, reclama se precisa fazer alguma coisa dentro da igreja. E isso não faz parte de filho responsável. Filho responsável acorda no horário que precisa acordar. Filho responsável faz as suas tarefas sem ninguém precisar ficar martelando na cabeça dele. Lógico que algumas coisas nós precisamos, só vou ajustar a câmera aqui,
Nós precisamos sim orientar os nossos filhos, assim como você recebe orientação na sua igreja, do seu pastor, do seu líder, e só que você precisa ter responsabilidade para colocar as coisas em práticas que precisam ser colocadas, eventualmente, ok? 3.3, ficou pesado o negócio aqui, hein? Esse texto é fantástico, né? E é esse texto de Lucas, um pouquinho antes dele, o texto de número 10, ele diz, quem for fiel no pouco, no muito também será colocado. Ou seja, o texto anterior é super conhecido, mas o texto subsequente não é pouco citado. Por quê? Porque não dá aquela massageada no ego, não dá aquela... Ah, não, você vai ser colocado no mundo. Você vai ser colocado no mundo a partir do momento que Deus te achar confiável no pouco. Agora, no pouco você já não é confiável, já não dá para confiar em você. Não vou entrar nesses méritos agora não. Bora lá. 3.3. Eleitos para agradá-lo. Devemos ser gratos a Deus por nos iluminar com a compreensão daquilo que éramos e aquilo que agora nos tornamos, através do seu eterno propósito em Cristo. Ele não somente nos recebeu e nos reconciliou consigo na condição de filhos, ele também nos selou com o Espírito Santo, nos tornando sua propriedade. O teólogo e pastor John Stott diz que o selo era uma marca de possessão e de autenticidade. O gado e até mesmo os escravos eram marcados com um selo externo por seus donos, a fim de indicar a quem pertenciam. Conosco Deus fez diferente. Nos deu o seu Espírito Santo, selando-nos pelo lado de dentro. Então, nós somos selados de dentro e isso flui para fora de nós. Os escravos eram marcados, os gados eram marcados e Deus nos sela com a sua promessa, Deus nos sela, nos escolhe para agradá-lo e para fazer a sua vontade. Esta lição vem nos mostrar como Deus, ele preparou tudo nas nossas vidas e nós não precisamos ficar ansiosos e angustiados por aquilo que irá acontecer, pelas coisas vindouras, porque a Deus pertence o futuro. Quem se preocupa com o nosso passado é o diabo. O diabo a todo custo tenta nos acusar e mostrar aquilo que nós fizemos, mas o Senhor, ele procura nos mostrar e preparar e dizer: eu tenho um futuro brilhante, maravilhoso, magnífico para você. Então, se o futuro pertence a Deus, o que cabe a nós? Vivemos no presente, fazemos a vontade dele no agora, estarmos aqui, estarmos de corpo, alma e espírito para dar o nosso melhor. Não aceite nada menos do que entregar a Deus o seu melhor para agradá-lo e para fazer a sua vontade. Afinal de contas, a pior parte ele já fez. Entregou o seu filho, morreu na cruz, te salvou, te justificou e ainda te deu o Espírito Santo para aqueles dias que você tiver cabisbaixo, aqueles dias cinza, de céu de bronze, para te motivar, para te colocar para cima e fazer você continuar caminhando. Conclusão! Chegamos à conclusão agora. Antes de tudo existir, inclusive nós mesmos, Deus elaborou um poderoso plano de salvação capaz de mudar a vida de todos os seres humanos. E por sua infinita vontade, graça e bondade, hoje temos o privilégio de fazer parte de sua grande família. Então, você faz parte desta família maravilhosa. Você faz parte da família de Deus. Ele te escolheu, ele traçou um propósito para a sua vida e ele espera que você entregue o seu melhor da melhor forma que você puder entregar, para que você seja uma pessoa responsável, que você entenda o propósito de Deus, que você esteja na presença dele consciente de que não é por você, tudo que precisava ser feito foi ele quem fez pela sua vida. Você só precisa viver uma vida em formato de gratidão. Queridos, chegamos ao fim da segunda lição
do quarto trimestre de 2021. Quero agradecer você que esteve conosco até agora. Reforçar o pedido, curte, comente, compartilhe. Compartilhe com os seus amigos, no grupo da igreja, no grupo de EBD. Vamos compartilhar esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7h07 da manhã, um devocional na nossa playlist Gotas Diária. Se não conhece, vai lá, tem quase 70 devocionais para você aí encher a sua vida, encher a sua alma. Todos os dias de manhã, então, tem um devocional novo para enriquecimento da sua vida. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida, que o Senhor continue te iluminando e te dando a cada dia mais motivos para continuar, na verdade, fazendo brilhar em seus olhos e em seu coração motivos para continuar caminhando. Até a próxima semana, se Deus quiser.